E aí galera, tudo bem? Vamos continuar nossa aula sobre a geografia do Brasil? Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre regionalização do Brasil. Como que o Brasil ele é regionalizado? Lembrando que regionalização ou regiões, ela faz parte do conceito de espaço geográfico. Então o que era o espaço geográfico? Paisagem, lugar, território e região. Paisagem, aquilo que você vê, o cenário de tudo, né? O lugar tem a questão com a afetividade, um lugar para você, de repente diferente de um lugar para o outro, tem muito a ver com a afetividade. Território tem a ver com alguma forma de poder político ou econômico, território ocupado, território explorado. E região é a melhor maneira de você organizar o espaço geográfico. Então, como que o Brasil ele é organizado? Né? Como que são essas regiões do Brasil? Então, nós vamos ter ali algumas regionalizações dentro do território brasileiro e cada regionalização dessa, ela vai adotar ali uma característica, né, para ser estipulada ali como regionalização. A primeira regionalização que nós vamos falar é sobre a regionalização do IBGE. Então vamos marcar aqui, ó. Então o título da nossa aula é sobre a regionalização do Brasil, ok? Então aqui, ó, a regionalização do Brasil. Então nós vamos falar primeiro sobre a divisão regional do IBGE, certo? Vamos colocar aqui, ó, número 1, a regionalização do IBGE. O que significa IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o significado ali da palavra IBGE. Bom, o IBGE ele divide o Brasil em 5 regiões. Quais são essas 5 regiões? Então, olha só, vamos colocar aqui, território brasileiro, ó, assim, aqui, né, ó. Aqui é o território brasileiro. E nós vamos dividir, então, o Brasil em 5 regiões, de acordo com o IBGE. Então, nós vamos ter aqui uma primeira região, certo? Aqui nós vamos ter uma segunda região, depois uma terceira região e, por fim, então, um pouco maior aqui, né, ó, uma quarta região. Então, ó, nós temos aqui quarta e quinta região. Nós temos aqui, ó, região norte do Brasil, depois nordeste do Brasil, né? Depois nós vamos ter aqui, ó, região sudeste do Brasil, fazer o centro-oeste um pouquinho maior e o sudeste menor, né? Sim. Depois nós vamos ter aqui a região centro-oeste do Brasil e, por fim, a região sul do Brasil. Então, essas 5 regiões aqui, elas são estipuladas pelo IBGE. O que que ela vai levar em consideração? Então, primeira coisa, ó, essa regionalização, ela não respeita os limites dos estados. Característica, ó, não respeita os limites dos... respeita o limite dos estados. Né? O que não respeita vai ser a joia econômica, tá? Então, essa daqui, ela respeita os limites dos estados. Então, você não vai ter aqui um estado, dentro dessa regionalização, você não vai ter ali um estado que está em duas regiões. Você vai ter um estado, então, que vai sempre estar dentro, né, de uma região e você não vai ter uma fronteira ali que divide. Por exemplo, nós vamos ver uma regionalização em que Minas Gerais, parte dela está no hemisfério, está no sudeste e a outra parte no nordeste, né? Nessa daqui não. Nessa regionalização, ela vai fazer a divisão certinha, ela respeita o limite dos estados. O que mais que ela vai levar em consideração aqui? Ó? Além de respeitar os limites dos estados, ela vai respeitar aqui as condições naturais da região. Ó. Então, ela respeita também leva em consideração, né, ó, leva em conta ou em consideração as
condições naturais de cada região, certo? E também leva em consideração as condições socioeconômicas. Ó, as condições socioeconômicas das regiões também. Então, ela vai levar em consideração as condições naturais, as condições socioeconômicas e vai respeitar o limite dos estados. E é dividido em 5 regiões, ok? Muito bem. Vamos para outra regionalização. Aqui, ó, do lado de cá. Depois nós vamos ter aqui, ó, a segunda regionalização, que ela é chamada de regionalização geoeconômica. Geoeconômica. Então, aqui é a regionalização geoeconômica. Ó. Quem bolou aqui, quem formulou essa regionalização? Um cara chamado Pedro Pinchas, né, Geiger. Então, aqui, ó, de Pedro Pinchas. Essa regionalização, ela vai ser assim, quer ver? Ó? Vou colocar aqui. Ela vai dividir em 3 complexos regionais. Então, aqui, ó. Ó como que o Brasil vai ser dividido, ó. Ela vai dividir assim, ó. Então, nós vamos ter aqui uma regionalização e aqui outra. Aqui eram 5 regiões. Aqui, nós teremos 3 complexos regionais. Vamos marcar aqui, ó. 3 complexos regionais. Quais são esses 3 complexos regionais? Então, nós vamos ter aqui região chamado de Complexo Amazônico. Ó, Complexo Amazônico ou Amazonas. É isso, tá? Então, aqui, primeira região. Lembra que no IBGE era norte. Aqui é Complexo Amazônico. Depois nós vamos ter aqui, ó, o chamado Complexo Nordestino. Complexo Nordestino. E depois, por fim, ou só Nordeste, né? Ou aqui também, terminando, nós temos o Complexo Centro-Sul. Complexo Centro-Sul. Bom, o que ele vai levar em consideração? Essa regionalização ela leva em consideração. Ela vai levar em consideração o seguinte, ó. Primeiro, lembra que eu falei para vocês que aquela regionalização do IBGE, ela respeita os limites dos estados. Nesse caso aqui, ó, ela não respeita os limites dos estados. Então, aqui, ó, não respeita os limites dos estados. Por que não respeita? Porque é o seguinte, ó, Minas Gerais, por exemplo, que está aqui, ó, Minas Gerais, parte de Minas Gerais está no Centro-Sul. E a outra parte, por parecer mais culturalmente com o Nordeste, ele vai fazer parte do Complexo Nordestino. O Maranhão aqui, ó, por exemplo, o Maranhão, parte dele está no Complexo Nordestino, né? Ali onde tem Mata dos Cocais e tal, parte está no Complexo Nordestino. E parte dele está no Complexo Amazônico, por conta das características culturais e históricas aqui do Maranhão. O Mato Grosso, ó, mesma coisa. Parte do Mato Grosso pertence ao Complexo Nordestino e parte dele do Complexo Centro-Sul. Então, o que nós observamos? Que não respeita de jeito nenhum os limites dos estados. Ele vai levar em consideração o quê? Vai levar em conta as relações históricas e culturais. Então, vamos marcar aqui, ó. Opa. Leva em conta as relações ou os aspectos, né? Vou colocar assim, ó, os aspectos históricos, vírgula, culturais e econômicos, tá?
históricos, culturais e econômicos de cada região. Então, ele vai fazer isso. Leva em consideração ou leva em conta os aspectos históricos, culturais e econômicos de cada região. Vamos para outra regionalização? Vamos ali, então, na outra parte do quadro aqui. Né? Vamos dividir ele aqui, ó, com branco. Vamos colocar aqui, ó. Como que é essa regionalização? Essa aqui é de Milton Santos, certo? Então, vamos colocar número 3 aqui, ó. Que é a regionalização chamado de 4 Brasis. Né? Vou colocar assim, ó. Os 4 Brasis. Quem formulou essa regionalização foi o geógrafo brasileiro Milton Santos. Né? Ele e a equipe dele formularam ali a regionalização. Como que ele é dividido? Ó, então vamos fazer assim. Ó. Então aqui nós temos o Brasil aqui, ó. Tal. Ó. Essa regionalização, ela vai levar em consideração principalmente os aspectos econômicos, né? As diferentes relações ali das atividades humanas, é isso que ele vai acabar levando em consideração. Pensando bastante em economia. Então aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, ó, nós vamos ter aqui uma regionalização, aqui nós vamos ter uma segunda regionalização, né? Depois nós vamos ter aqui fazer um pouquinho maior aqui, ó, e aqui uma última regionalização. Aqui, ó. Vamos pegar assim, ó. Qual é a regionalização que nós vamos ter aqui? A primeira vai ser uma região, aqui onde é a região norte, vai ser chamada de Amazônia. Então aqui, ó, Amazônia ou região amazônica, certo? Que vai ser aqui a parte da região norte. Depois aqui, ó, nós vamos ter normal ali o Nordeste, certo? Nessa parte central, nós vamos ter normalmente ali, ó, Centro-Oeste. Só que na região Sudeste, Sul, onde você vai ter ali a maior concentração econômica, maior concentração de tecnologias, maiores indústrias, a maior densidade populacional, nós temos uma região chamada de região concentrada. Por que concentrada? Porque ela concentra os maiores polos industriais, né? Então concentra principalmente tecnologia, né? Tecnologia de ponta. A agricultura nessas regiões são agricultura moderna, então aqui nós temos uma mecanização agrícola. Né? Também no centro-oeste nós também vamos ter ali, né, a agroindústria sendo muito forte. Né? Depois aqui, a maior densidade populacional está nessa região concentrada também. Então aqui nós temos nessa região uma grande densidade populacional. Por isso que ele chama essa região com maior índice de indústrias, né, maior concentração de pessoas, de região concentrada. Beleza? Então leva ali em consideração principalmente esses aspectos de mudança de relações humanas, né, relações de trabalho, e também as questões referentes ali à industrialização, né, os setores da economia. Ok? Então aqui é o terceiro tipo, que são os 4 Brasis. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre, ainda falando de Brasil, sobre os fusos horários brasileiros. Então, como que funciona aí os fusos horários brasileiros? Olha, até 2008, o Brasil ele tinha 4 fusos. De 2008 até 2013, passou ali para 3 fusos horários. E depois de 2013, ele voltou a ter 4 fusos horários. Então, nós vamos entender aqui, ó, vou marcar aqui, os fusos horários do Brasil. Ó,
Para nós entendermos os fusos horários do Brasil, primeiro a gente tem que entender como que funcionam esses fusos horários, né? Quantos fusos a Terra tem? A Terra vai ter 24 fusos horários. É mais ou menos assim, ó. Se você pegar o globo, ó, aqui é o meridiano de Greenwich, na região central aqui, tá? Então imaginem a seguinte situação, ó. Vou colocar aqui retinho. Não está tão reto, né? Vou fazer de novo aqui, ó. E aqui retinho, ó. Então aqui nós temos o meridiano de Greenwich, meridiano 0, ok? Toda vez que você vai para leste, né? Para leste, as horas aumentam. A oeste, as horas diminuem. Onde que aqui é leste e oeste? Então aqui nós temos oeste. Então para cá, oeste. Se é oeste, as horas elas tendem a diminuir. Se você vai para a direção leste, ó, as horas elas vão aumentar. Então, oeste diminui, leste aumenta. Aumenta a partir de quem? Quem é a referência? A referência é o meridiano de Greenwich, que está aqui, ó, que é o meridiano 0. Então, vamos imaginar a seguinte situação, ó. Então, nós vamos ter aqui um meridiano, 2 meridianos. Para cada lado, 12 meridianos. Vai dar um total ali de 24 meridianos. Então, por que vai dar 24? Porque assim, ó, a Terra, né, por ser ali esférica, apesar do seu formato ser geóide, ela tem 360 graus. Se você dividir isso aqui por 24 horas, vai dar igual a 15 graus. Então, ou seja, para cada hora dos 24, nós temos 15 graus. Então, 15 graus é igual a 1 hora, certo? E 1 hora corresponde a um fuso. Então, aqui 1 hora, mesma coisa que um fuso horário. Um único fuso. Então, como que aqui vai funcionar? Vai funcionar assim, ó. Então, se aqui é 0, você vai ter aqui, ó, 7,5 para cá, porque é 15 graus cada fuso. 7,5 para oeste e 7,5 para leste. Então, aqui deu 1 hora. Depois que você passa desse primeiro fuso, você tem aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, e vai até menos 12, né, que vai chegar lá atrás, né, no oposto do meridiano, que é o 0, o oposto vai ser o 180, lá do outro lado, a linha internacional da data. Então, você vai completar ali menos 12. Já do lado leste, nós vamos aumentar ali sempre mais 1. Então, aqui mais 1, mais 2, mais 3, e assim sucessivamente, até dar 12. 12 com 12, 24 horas. Como que acontece no Brasil? Como que são os fusos horários do Brasil? O Brasil, ele vai começar aqui, ó. A partir do menos 2, ele já começa ali o território brasileiro, certo? Então, vamos desenhar o Brasil ali, né, do outro lado, para a gente poder entender esses fusos horários do Brasil. Então, olha só. Vou pegar um giz aqui. Vamos lá, então. Ó. Então, dentro dos fusos horários brasileiros, vou desenhar um mapa do Brasil. Aqui. Assim, vou exagerar um pouquinho o Acre, ali. Né, ó. Beleza? Faz de conta que é o Brasil. Vou fazer um bolsinho aqui assim. Beleza. Então faz de conta que é o Brasil. Então aqui, ó, nós vamos ter um meridiano lá, o meridiano 0. Certo? Então aqui é 0. Aí, pulou aqui, o primeiro meridiano. Aí nós vamos ter aqui menos 1. Menos 1 em relação ao 0, meridiano 0, ainda, né, ainda não é Brasil. Não estamos no Brasil ainda. Aí passa o meridiano, aí começa o território brasileiro aqui, ó, no menos 2, em relação a Greenwich, começa o território brasileiro. Então aqui nós vamos ter o primeiro fuso do Brasil. Ó, vamos marcar aqui em cima, ó. Primeiro fuso. Vou colocar laranja aqui, ó. Primeiro fuso. O primeiro fuso no Brasil, ele começa ali nas ilhas oceânicas brasileiras, aqui no caso, ó,
no arquipélago de Fernando de Noronha. Então aqui começa o primeiro fuso, bem aqui assim. Nós vamos ter então Fernando de Noronha. Primeiro fuso brasileiro, certo? Bom, depois que terminou esse primeiro fuso, ó, vou contornar aqui e tal. Terminou esse primeiro fuso, nós teremos então um segundo fuso. Começa aqui, ó. Segundo fuso do Brasil. O segundo fuso do Brasil é o horário oficial de Brasília. Então aqui, ó, vamos colocar aqui o Distrito Federal, né, ó, mais ou menos assim, ó. Distrito Federal aqui, né? Então aqui nós temos a hora oficial do Brasil. Por isso que você assiste lá, né, a Voz do Brasil, e ele fala, em Brasília, 19 horas, hora oficial do Brasil. Então aqui você vai terminar aqui o, ó, segundo fuso do Brasil, certo? Muito bem. Depois nós vamos ter aqui um terceiro fuso, ó. Então, aqui terminou aqui o segundo fuso. Nós teremos então aqui um terceiro fuso. O terceiro fuso ele faz isso aqui, ó. Certo? Ele vai pegar a maior parte da região amazônica. Então aqui nós temos o Amazonas, né, que é muito grande. Então vai pegar ali a maior parte da região amazônica, região do Mato Grosso, ali, região norte do Brasil. Então aqui nós temos o terceiro fuso. E depois nós vamos ter o último fuso do Brasil, que é o quarto fuso, que entrou em vigor a partir de 2013. Então aqui, ó, o quarto fuso. O quarto fuso vai pegar o Acre. O Acre, um pequeno pedaço aqui, ó, do Amazonas, né? Mas o Acre inteiro. Agora, quantas horas aqui, né, está adiantado ou atrasado em relação ao meridiano de Greenwich? Então nós temos aqui, ó, no Fernando de Noronha, -2. Na hora oficial do Brasil, -3. Aqui no fuso horário da região amazônica ali, né, maior parte do Amazonas, -4. -4 o quê? Em relação ao meridiano. E aqui -5 em relação ao meridiano. Isso quer dizer o seguinte, que se em Fernando de Noronha forem 10 horas da manhã, aqui no Distrito Federal, né, na hora oficial do Brasil, será 9 horas da manhã. Aqui no Amazonas, serão 8 horas. Né? E no Acre, será então 7 horas da manhã. Então nós temos essa diferença de hora. Agora, quando acontece o horário de verão, né, por que acontece o horário de verão? O principal motivo é para economizar energia. Então, quando acontece o horário de verão, é o seguinte, ó, bem aqui, ó, vai passar uma linha, que é o Trópico de Capricórnio. E no verão, essa região é a região que recebe maior índice de insolação. Lembra quando a gente falou lá de solstícios e equinócio? Solstício e equinócio? No solstício, nós temos o verão e o inverno. No equinócio, né, a primavera e o outono. Agora, quando for verão no hemisfério sul, a insolação vai estar mais sobre o Trópico de Capricórnio. Isso quer dizer que essa área aqui, ó, essa área, será a área mais iluminada do Brasil. Como ela recebe maior insolação, faça necessário, então, o horário de verão, né? Porque você vai ter um dia maior do que a noite. Nas outras regiões ali que estão próximos à linha do Equador, isso não é preciso, né? Porque a insolação ali ela mantém constante. Mas, né, quando for ali o final do ano, né, quando começa lá em outubro, vai até fevereiro, né, horário de verão, e aí eles acabam adotando esse sistema de horário de verão para economizar energia. Ok? Muito bem, por hoje é isso. Aquele abraço.